Olá pessoal, estamos dando início a mais um podcast hoje aqui no canal da Cerrado Conecta. Hoje estamos entrevistando o professor Nelson Pedroso, especialista em regime próprio de previdência com mais de 20 anos de experiência. Seja bem-vindo, professor Nelson. Obrigado. Do meu lado, apresentando esse podcast, tem o Gessélio. Seja bem-vindo, Gessélio. Muito obrigado. Vamos aí. Professor, posso chamar de professor, Nelson? Ou o senhor não importa se eu lhe chamar de professor? Não, todo mundo me chama de professor mesmo. Isso, professor com mais de 20 anos de experiência, chefe de reconhecimento de direitos do INSS. Fala um pouquinho da sua trajetória, professor. Como é que você entrou no INSS até chegar hoje na chefia? Na verdade, eu comecei em agência, agência São Félix do Coríbe, lá na Bahia. E aí Então, você não é de Goiás. Não, eu começou na Bahia. Estou aprendendo a ser goiano agora, né? Eu sou baiano e comecei minha trajetória no INSS na Bahia mesmo. Vim para Goiás em 2021. Então, na agência, como analista, na época, a gente já foi alocado nas tarefas de análise de benefícios e no atendimento do serviço de arrecadação, que o INSS na época era responsável. Então eu ficava ali fazendo uma intermediação da análise de benefícios urbanos, sobretudo contribuinte individual, porque eu já estava fazendo a parte de arrecadação, que era justamente o atendimento principal aí, a contribuinte individual, atendimento às empresas, né? Emissão de certidão negativa e tal. E aí isso foi forçando a gente a entender um pouco mais principalmente de comprovação de tempo de serviço público. Na minha agência lá, nós tínhamos uma relação direta com alguns regimes próprios. Nós tínhamos 4 municípios pequenos, mas que tinham um histórico de regime próprio, e isso forçava a gente a entender essa história. Aí, com a fusão da Secretaria da Receita Previdenciária, eu fui passar pela Receita Federal. Passei 2 anos, 2007 a 2009. Retornei ao INSS. E nesse retorno eu acabei dedicando mais à emissão de certidão de tempo de contribuição. Posteriormente fui para assumir função na gerência executiva na área de cadastro, né, informações de segurados. E com essa vivência na gerência, a minha área nem era responsável pela compensação previdenciária, mas o serviço estava parado na AGEX, por conta de não ter pessoal com conhecimento na operacionalização da compensação. E aí, como eu tinha essa base de estudo, já experiência de confirmação de certidão de tempo de contribuição, de análise de tempo de regime próprio, eu interessei e puxei a demanda para o meu setor, que nem era competente. Aí eu fui fazer a compensação e dali eu senti a necessidade de ter mais conhecimento teórico sobre a própria confirmação de regime próprio, porque ali eu estaria confirmando informações que lá na agência de repente eu teria errado. Então essa atuação me acabou forçando a fazer esse percurso sobre regime próprio. E aí sempre foi nessa vivência, né, de análise de tempo de contribuição, emissão de certidão, validação, compensação, a gente vai formando essa bagagem nessa linha. 20 anos, né, de INSS, então. Já tem mais de 20 anos, né? Mais de 20? 21 que maravilha. Nelson, eu gostaria que você falasse um pouco para nós o que é regime próprio. Porque às vezes quem está nos assistindo não tem essa noção. O que é o regime próprio de previdência? É uma boa pergunta, porque assim, muitas vezes a gente associa o conceito à realidade prática, né? A gente vê seria um regime próprio aquele órgão lá do estado, do município, que concede aposentadoria para os seus servidores. A gente teria que visualizar uma estrutura voltada para esse fim, um órgão de previdência. Então, como a gente vê no regime geral, o INSS, a gente verifica no estado de Goiás uma instituição voltada para a análise de benefícios dos seus servidores, Goiás Prev, Goiânia Prev, e outros institutos de previdência. Então, a materialização do conceito de regime próprio, a gente poderia visualizar essa estrutura, mas não se limita a isso. Então, só para quem é leigo aqui, e eu até me coloco nesse meio, um regime próprio seria assim: eu tenho um município A,
do Estado de Goiás, né? Ele tem os seus próprios funcionários, né? Então ele precisa de ter um regime para a aposentadoria desses funcionários. Isso está ligado a regime próprio ou não? Isso, em tese, é o regime próprio. Aí, só que a gente não pode ficar nesse contexto bem simplório de regime que a gente está conversando até agora. Por quê? O operador do direito vai precisar entender que muitas vezes não precisa ter uma estrutura lá para você caracterizar regime próprio. Se o ente federativo definiu por lei que ele vai conceder aposentadoria e pensão para os seus servidores e respectivos dependentes, ali, por si só, já está instituído um regime próprio. Então, eu não preciso materializar um órgão gestor, uma unidade gestora de regime próprio, embora seja uma obrigação constitucional. Mas isso remete a gente a entender, inclusive, a história. Se eu colocar isso, um desafio, você entende que regime próprio é essa legislação, esse regime criado no ente federativo para garantir, no mínimo, aposentadoria e pensão. Mas eu visualizo isso na prática com unidade gestora. Aí eu desafio alguém a procurar a unidade gestora ao órgão de previdência do regime próprio da União. Em lugar nenhum desse país você vai encontrar uma marca lá. Um INSS da do União. Setor Público Federal. Não existe. Não existe. Entendi. Então, mas aí surgiu outra curiosidade. Né? Certo. Uma empresa não pode fazer um regime próprio, então? Não, porque uma empresa privada? Não, porque aí, na verdade, o nosso sistema previdenciário está estruturado no regime geral, administrado pelo INSS, e para os servidores públicos, o regime próprio. Aí tem um parâmetro constitucional a ser seguido. Aí tem uma previdência complementar, que aí já é outra esfera de discussão. Mas a previdência obrigatória nós temos ao geral e o regime próprio. O regime próprio voltado para servidores públicos. Atualmente, somente servidores titulares de cargo efetivo. Tá, ou então, quando a gente fala regime próprio, se estou entendendo aqui, é sempre ligado a funcionário público. Sempre. Não vai ter nenhum funcionário privado, CLT, em hipótese nenhuma, em regime próprio. Sempre agente público. Eu colocar agente público porque... porque ele também pode ter carteira assinada lá, né? Na história, a gente admitia qualquer tipo de agente público na filiação ao regime próprio. Hoje, a partir da emenda 2098, é restrito a agentes públicos, servidores titulares de carga efetiva. Professor, inclusive nesse tema, se pudesse falar um pouco para a gente da particularidade de Goiás. Goiás teve uma particularidade com relação aos cargos comissionados. Esse é um problema geral aqui, né? Inclusive, puxando uma situação, o senhor falou que o regime próprio ele exige a previsão de pelo menos aposentadoria e pensão, mas tem um caso específico em Minas Gerais, por exemplo, o pessoal não sabe, né, que a pensão era concedida pelos municípios e a aposentadoria pelo Estado, essas jabuticabas brasileiras aí, mas um caso específico de Goiás com relação ao comissionado, que foi dividido um tempo em que o financiamento do comissionado ficou a cargo do Estado de Goiás, né, hoje administrado pela Goiásprev, e em outro período financiado pelo INSS, reconhecido como tempo de vinculação ao INSS, depois voltou de novo ao Goiásprev e aí de novo ao INSS. Essa salada de frutas que é esse regime de previdência. Alguns ouvintes nossos são de Goiás e são servidores públicos ou têm clientes servidores públicos, essa particularidade que é bem interessante. Certo. Vamos dizer assim que até 2015 existia uma paz instalada aí no funcionamento dos regimes próprios aqui do estado de Goiás, com repercussão até em Tocantins. Mas aí começaram a surgir alguns debates, a própria arrecadação, a fiscalização do regime geral, a Receita Federal, acabava indo atrás dessas figuras temporárias, né, comissionados e empregados públicos, que pela legislação do Estado eram servidores vinculados ao próprio regime próprio do Estado de Goiás, e aí havia aí uma distorção. Enquanto o Estado reconhecia ele como seus segurados,
a fiscalização do regime geral diz, não, esses são servidores vinculados ao regime geral porque eles não são efetivos e não havia a cobertura mínima necessária para caracterizar uma filiação ao regime próprio, que seria aposentadoria e pensão. E com isso o Estado realmente ficou numa situação embaraçosa, porque ele tinha o reconhecimento como seus segurados, a fiscalização do regime geral fez a constituição de crédito em algum desses agentes, e se ele estava assumindo como seus segurados, ele mais tarde iria pagar a compensação. Então, ele era cobrado na compensação e era cobrado na constituição de crédito direto pela Receita Federal. Então, isso gerou esse impasse. E aí, onde começou a discutir a real filiação, de quem era realmente a filiação desses agentes comissionados e, inclusive, empregados públicos. Isso foi objeto de muita discussão, envolveu o Ministério, Procuradorias e o próprio área técnica do INSS. E em 2015 houve pelo menos uma consolidação de um entendimento. Aí houve um reconhecimento de que até um período, quando o Estado assumia a concessão de aposentadoria para qualquer agente, empregado público, comissionado, então, depois de 74, imagina a história, depois de 74 o Estado não mais previa a concessão de aposentadoria para esses agentes, empregados públicos, e aí o INSS acaba entendendo, porque como é um entendimento adotado inclusive pelo órgão competente para definir quem é regime próprio, que é a CEGINAL, o órgão lá do Ministério da Previdência Social, ela diz que se não tem previsão de concessão de aposentadoria, não pode esse servidor vincular ao regime próprio. E com base nesse entendimento, acabou-se reconhecendo que esses agentes, mesmo tendo contribuído para o regime próprio do Estado de Goiás, acabou-se reconhecendo como regime geral. E aí eles voltam para o regime geral, mas aí com o tempo nós tivemos a questão da transformação de emprego em cargo, por força do regime jurídico único, estabelecido pela Constituição de 88, e o Estado de Goiás definiu em 1991, a vigência a partir de janeiro de 92, que esses agentes aí, que eram empregados públicos, acabaram transformando em servidores efetivos, cargo né, efetivo, estatutário, portanto, aí já por sua natureza vinculado efetivamente ao regime próprio. Então, nós temos no decorrer da história, momento em que esses agentes foram vinculados ao regime próprio, uma parte, mesmo tendo contribuído, voltaram a ser reconhecidos como tempo do regime geral, e por transformar em cargo, eles voltaram a ser amparados pelo regime próprio. Agora, os comissionados efetivamente, não houve a mudança lá em 92, porque o comissionado até 98 era possível. E aí a questão da lei estatutária garantindo a aposentadoria, eles são reconhecidos como tempo de regime próprio até a emenda 20. Então, vamos lá. Um estatutário, por exemplo, que a lei foi em 98 que definiu, né? Um estatutário que trabalhou no Estado até 98, ele é do regime próprio do Estado. Não é do INSS, se ele for comissionado. Comissionado até 98, ele é do regime próprio. Do Estado. Do Estado. Não pertence ao INSS. Não. Só a partir de 98 com a lei, que a mudança, aí sim ele vai para o INSS. Isso, a vinculação por conta da própria emenda constitucional 20, né? Aí ele, obrigatoriamente, esses comissionados, eles passaram a ser segurados obrigatórios do regime geral. Comissionado exclusivo, né? Bom, então nós temos um problema aqui grande, né? No Estado, porque esse pessoal que trabalhou antes de 98 vai aposentando por agora, né? Imagina, vai começar a aposentar a partir dos próximos 5, 10 anos aí. Eles vão começar a aposentar. E aí, como é que ele vai contabilizar esse tempo? Vai pelo Estado ou vai pelo INSS? Ou cada caso é um caso, professor? Cada caso é um caso, vai depender da situação atual dessa pessoa. Então, se ele continuar vinculado ao regime geral, seja ocupando cargos em comissão ou ingressar em atividade privada, eles vão aposentar pelo regime geral. Certo. Aí, como é que ele vai computar o tempo que ele foi vinculado ao regime próprio? Aí entra a discussão sobre o documento que instrumentaliza a contagem recíproca de tempo. Ele vai ter que buscar a certidão de tempo de contribuição emitida pelo órgão de previdência do Estado de Goiás, que vai ali garantir a certificação do tempo que ele foi vinculado lá, e junto a essa certidão no INSS ele vai somar
e verificar se aí atinge os direitos ao benefício, agora segundo as regras do regime geral. Professor, você tocou num tema muito interessante, que é uma dificuldade que a gente encontrou, né? Quem não sabe, professor Nelson e eu trabalhamos juntos, eu tenho a sorte de aprender com ele todos os dias. Você pode falar um pouco sobre a questão das averbações automáticas que houve no passado? O que acontece? Mais recentemente, por reforma na Previdência Social, se exige que o INSS ele certifica ou receba essa certificação, é como se fosse um cheque. Eu trabalhei um tempo em um regime, eu pego um cheque dele para sacar em outro regime, e o período é contabilizado. Só que já houve um tempo no passado em que esse cheque era desnecessário. Por exemplo, eu entrei num órgão público, eu comecei trabalhando vinculado a um regime geral, houve uma alteração do regime de previdência desse órgão que eu trabalho para regime próprio, aí se considerava, o próprio órgão já considerava de plano, de pronto, aquilo que eu já trabalhei num tempo como regime geral. Falando, isso aqui pode deixar que isso aqui a gente averbou esse tempo. E depois vão buscar a compensação previdenciária, que é nada mais, nada menos do que um órgão repassar os valores referentes àquele período que o cidadão teve vinculado àquele órgão, ele passar para o outro. E isso gerou um problema tremendo, né? Como é que foi essa situação e como é que... Eu sei que a sua contribuição foi decisiva para mudar esse entendimento no INSS. Está sendo decisiva, né? É um parecer até famoso dentro da casa. Como é que foi essa situação? Bom, para a gente entender a questão da averbação automática, a gente precisa voltar à própria história da contagem recíproca e da compensação previdenciária. Porque até a contagem recíproca foi instituída lá em 1975, né? E expandida para os estados e municípios a partir de 80. Mas não se falava naquela época em compensação. Então se falava em direito do segurado, do servidor, de ter a contagem do seu tempo entre os regimes. Mas não havia compensação entre os órgãos de previdência, entre os regimes de previdência. Compensação, um passar dinheiro para o outro. Ó, você pagou para mim, estou devolvendo uma parte disso aqui. Isso não tinha previsão, então gerava um problema de sustentabilidade, equacionamento aí de déficit dos regimes. A previsão de compensação ela foi prevista, a compensação foi prevista na Constituição de 88. A garantia da compensação entre os regimes. Só que, como sendo uma norma de eficácia limitada, ela só foi regulamentada em 99. E nesse intervalo, ou até, digamos, vamos considerar, antes de ter a previsão de compensação, vamos supor que havia ali mudança de regimes. Embora até 88 a tendência era mais de mudar de estatutário para seletista, que isso era possível, depois de 88 houve, por conta do regime jurídico único, houve um movimento de transformação de servidores seletistas em estatutários. Isso certo? aconteceu até 91, mais ou menos. Né? Isso, praticamente todos os entes tiveram que adequar seus estatutos, né, suas normas, ao regime jurídico único estabelecido pela Constituição de 88. Né? Então esse movimento aconteceu, e aí, veja que não estávamos falando nessa época em compensação, em operacionalização de compensação. Então não havia nenhum interesse de, vamos certificar, vamos... sabia-se que era um tempo para alguns entes, que não vinculavam seus empregados públicos ao regime próprio, sabia-se que era do regime geral. Simplesmente a lei que transformava, como a lei da União, a 8.112, 90, transformava os empregos em cargos, simplesmente colocava que produzia efeitos já de imediato. Então ali estava caracterizado que o tempo do regime geral, ele já teria sido averbado por força da lei aquele novo servidor que ingressou no regime estatutário. Então, a lei trouxe a averbação do tempo anterior à nova situação jurídica que foi estabelecida, que era o regime estatutário. Não se pediu para esse tempo anterior produzir efeitos a certidão de tempo de contribuição do regime geral, que deveria ser a lógica natural das coisas. Então, talvez por não ter essa preocupação com a compensação,
estabeleceu-se essa averbação automática, o que passou a ser conhecido como averbação automática. A própria lei dizer, não, o tempo anterior já passa a produzir efeito para quinquênio, para outras vantagens remuneratórias, aposentadorias, sem precisar da certidão do INSS. Quando foi regulamentada a compensação em 99, aí nós começamos a dizer, sim, e agora? Como é que eu vou pedir a compensação para o regime geral desse tempo que eu averbei automaticamente? Pensaram, e eu imagino que você teria que gerar um impacto tremendo no atendimento do INSS para pegar as certidões de todo esse povo que começou a pedir compensação em 99. E aí qual foi a decisão que eu imagino que alguém com a mente sã disse, não vamos estrangular ainda mais as agências do INSS com atendimento, porque nós já temos serviço demais, né? Vamos tomar aqui uma decisão mais fácil. A gente adota aí uma certidão que o próprio ente certifica lá que ele averbou aquele tempo e vai ser validado pelo INSS no processo de compensação. E o INSS, de um certo tempo, admitindo que esse foi o rito estabelecido, acabou, aquela hipótese em que eu averbei, que foi averbado automaticamente, que vai ser validado na compensação, eu não vou emitir CTC. Eu achei isso uma decisão assim absurda, porque como é que o INSS está renunciando à sua prerrogativa de certificar um tempo que é seu, um tempo de regime geral? A gente fez essa opção de não emitir CTC. A gente tinha uma norma expressa dizendo que não era para emitir. A gente só poderia emitir CTC se e somente se, essa é uma informação bem precisa, né? Se e somente se não tivesse havido averbação automática. E, olha, aí é muito tranquilo, tudo bem. A averbação produz efeito. Mas nós começamos a perceber os problemas decorrentes dessa decisão. Porque o tempo, o INSS tem um controle. Quando você emite um CTC, aquele tempo que foi certificado, ele está indisponível para a concessão de benefício no regime geral. E não é contar duas vezes. Para não contar duas vezes. Regimes, então, e a certidão, a própria estrutura sistêmica faz um batimento. Eu tenho a certidão emitida, eu não posso conceder o benefício. Para a concessão, o servidor teria que fazer uma análise criteriosa, comparação de períodos, verificar a concomitância e aí fazer a liberação por um outro servidor, né? Só que com a averbação automática eu não tenho esse parâmetro. E aí o servidor contava aquele tempo lá. E contava de cá. De cá. Por conta disso, depois de muitos anos, de muitos problemas gerados, nós tivemos a decisão que foi inserida na lei de 2019, que em qualquer hipótese o tempo de averbação, tempo de transformação de cargo lá, teria que ser mediante CTC. Então, em 2019. Nós estamos falando algo que aconteceu em 91. A história, o problema praticamente todo já estava gerado, né? E aí o Jacélio citou aqui, assim, qual foi a discussão que a gente provocou lá. Porque o INSS gerou o entendimento de que para aposentadorias concedidas até 2019, antes dessa mudança, eu teria possibilidade de validar a certidão lá emitida pelo próprio ente, a certidão da averbação automática. Para um período posterior a 2019, por conta que a lei trouxe a previsão, a exigência de CTC, eu não poderia pagar a compensação se não houvesse a certidão emitida pelo INSS. Só que aí a gente precisa lembrar o seguinte, a averbação é um ato jurídico perfeito. Ela gerou um direito lá, a averbação gera, por exemplo, direito a quinquênio, a bônus e outras vantagens remuneratórias. Então, para a contagem recíproca, isso já produziu efeito. É um ato jurídico perfeito. Então, não vai mudar. Se já foi feita a averbação, e aí vai depender do que a legislação do ente federativo estabeleceu, não poderia agora o INSS dizer que aquela averbação não foi válida, porque ela já aconteceu. O cara já adquiriu o direito. Já adquiriu o direito. E alguns casos até já aposentaram, né? E aí a gente sinalizou que nessa situação não haveria possibilidade de se considerar esse entendimento. Então, a averbação realizada até 2019, ela continua válida.
Esse, inclusive, já era um entendimento adotado pelo órgão do Ministério, era só o INSS que estava normatizando e entendendo que teria que haver essa separação. Benefício com início a partir de 2019, necessariamente tinha que ter a CTC do INSS. Porém, o Ministério já entendia, não, a verbação feita até 18 de janeiro de 2019, que era a data da publicação da medida provisória, teria que continuar válida. E esse é o entendimento, o INSS acabou cedendo, e acho que é muito coerente, porque a verbação em si é um ato de direito perfeito e já produziu os seus efeitos lá na época. E evitaria os pobres dos servidores já de idade, já no fim do negócio, ter que sair correndo para pegar uma certidão para comprovar um quinquênio que ele já usou lá atrás, para ir depois, todo esse procedimento para ele levar lá para o órgão, e é toda a dificuldade. Acho fantástico. Se eu puder entrar aqui num tema que eu acho muito interessante, que é a questão da sustentabilidade dos regimes próprios e a sua extinção, os efeitos jurídicos. Historicamente, os regimes próprios, nessa época aí, né, estados, municípios, eles vieram com a seguinte sacada, né? Eu acho que eu vou colocar todo mundo no regime próprio, criar um regime próprio aqui, falar que eu pago aposentadoria e pensão, porque eu não preciso pagar a Previdência Social. Aquela contribuição patronal, RAIS, blá, igual a empresa privada paga. E se criou um movimento de colocar tudo quanto é funcionário público no que se chamou de regime próprio. Não, eu trago esse pessoal para cá, eu falo, não, eu não sou do regime do governo federal, eu sou do meu próprio regime, eu não tenho que pagar a previdência para você. Economizo aqui no orçamento do Estado e, a partir daí, economizo, gasto com outras coisas e sabe-se lá, né? Quando esse pessoal for aposentar, provavelmente vai ser outro prefeito ou governador. Só que esses regimes, eles têm um problema grande de sustentabilidade, né? Que se criaram regras claras e começou a endividar muitos municípios. No caso desses regimes em sendo extintos, a extinção desses regimes próprios, chega um município igual, por exemplo, um município igual Barro Alto, por exemplo. Eu falo de Barro Alto porque eu amo aquela cidade, perto de Goianésia, onde eu comecei minha carreira na Previdência Social. Barro Alto tem um regime próprio de previdência, tem 2.000, 2.500 pessoas. Não tem sustentabilidade. Aí, e assim são vários outros. Em seu extinguindo esse regime, o que é feito desses servidores que pagaram para um regime de previdência, às vezes pagaram acima do teto do regime geral, né? Quando tem uma remuneração acima do teto do regime geral, esse regime se extingue. Como é que essa contribuição que eles fizeram? Vai ser limitada ao teto para o cálculo do regime geral? Eles podem pegar esse dinheiro para trás? Como é que esse tempo é contabilizado no regime geral para aposentadoria? Entra nas regras do regime geral? Como é que isso funciona? Bom, acho que só para servir de parâmetro, né? Uma comparação talvez possa ser infeliz, mas seria aquela mesma ideia, assim, quando a gente estava discutindo a reforma da Previdência, vamos mudar para um sistema de capitalização? Mas aí vem a discussão, como é que eu vou administrar o passivo? Porque se eu mudar para o regime de capitalização, eu vou deixar de injetar receitas para pagar os benefícios em manutenção, certo? Ou quem já está com direito adquirido àquela aposentadoria. Então, como é que eu administro isso? Primeiro, a gente precisa entender que o direito de extinguir o regime existe para o ente federativo. Havia até uma discussão se o direito se a existência de regime, a instituição de regime próprio, era um direito assegurado ao servidor. Porque a própria redação do artigo 40 da Constituição dava essa margem para você interpretar que era assegurado ao servidor titular de cargo efetivo uma aposentadoria nos moldes do artigo 40. Né? Então, isso foi alterado pela emenda 103, que ficou mais claro que o ente pode, a qualquer momento, extinguir o seu regime, porém, foram colocadas algumas regrinhas que já haviam sido inseridas lá na Lei Geral de Regimes Próprios, da Lei 98, mas a emenda 103 ainda trouxe uns agravantes. Primeiro ponto, se você determinar a extinção,
a partir daquele momento, os servidores passarão a contribuir para o regime geral, certo? Então, você deixa de ter as receitas ordinárias ali para sustentabilidade do regime. Além disso, você precisa entender que quem já está aposentado não vai transferir a aposentadoria para o regime geral. Você vai continuar tendo a obrigação de pagar a aposentadoria. Quem já está com direito adquirido, você vai continuar com aquela responsabilidade. Inclusive, essa pessoa nem vai para o regime geral, ele continua vinculado ao regime, com direito adquirido à aposentadoria. Então, imagine, você vai tirar uma boa parte da receita e você teria que ter um caixa para manter o pagamento de benefícios, aposentadoria e pensões, e ainda aquelas que vierem a ser concedidas quem já estava com direito adquirido. Mas não para por aí. Nós teríamos que pensar também, vão surgir a questão da compensação, as questões de compensação previdenciária, porque aquele servidor que contribuiu até a data da extinção, mais cedo ou mais tarde, talvez não muito tempo depois, vai aposentar pelo regime geral, o regime geral vai pedir a compensação de boa parte do tempo que ele contribuiu para o regime próprio. Então você vai ter pagamento de compensação, mas não para também por aí. Tem mais coisas. Você precisa entender que é assegurado o direito a uma complementação de aposentadoria. Então veja o que acontece. Eu estou no regime próprio, contribuindo sobre a minha totalidade da remuneração. Vamos colocar em termos assim absolutos, em números. Uns 10 mil. Vou colocar 20, fica mais fácil? 20 é bem mais fácil do que 10 por mês, sem Vamos dúvida. Para entender, 20 mil reais. E aí você contribuiu para o regime próprio durante anos, 10, 20 anos também. Só para assim, enfatizar um exemplo, né, dar ênfase ao exemplo. E aí você, de imediato, você vai ter sua aposentadoria reduzida para o teto do regime geral, por exemplo. 7 mil quebrado. Isso, o máximo que você vai conseguir no regime geral, o teto. Isso causa um... Mas isso é decisão do próprio segurado, não é? Não, porque se o ente extinguir o regime, não, sim, obrigatoriamente ele vai para o regime geral. Mas hoje você tem essa opção, não tem? Da transição do funcionalismo federal, que pôde, na transição teve que escolher? Você ainda mantendo-se no regime próprio. Aí tem as possibilidades de migração para o regime então complementar. Ele é possível fazer isso ainda hoje? Em algumas hipóteses, sim. A gente pode até explicar isso com mais detalhes. Mas eu estou falando assim, na hipótese dele ser vinculado ao regime geral por força de uma extinção do regime. Sim, então, a gente tem o exemplo lá. O município extinguiu o regime. Aquele servidor que ganhava 20 mil reais, ele vai aposentar pelo regime geral, observando o teto do regime geral hoje, cerca de 7 mil reais. O que vai acontecer com esse servidor que não foi assegurado para ele o direito a uma aposentadoria complementar? Não tinha o regramento da complementar. E ele vê de uma vez, assim, talvez até próximo da aposentadoria, a chance de reduzir para mais da metade do seu valor de estimativa de benefício. Sem contar que esse servidor certamente poderia ter um direito à integralidade e paridade. Os regramentos básicos lá da aposentadoria do servidor público que ingressou antes de 2003. Então isso foi previsto, já era um entendimento, um consenso, que para não haver esse prejuízo muito grande para o servidor, que na hipótese de extinção, o regime próprio extinto, ou em extinção, vamos colocar assim, que ele só vai ser extinto o dia que ele terminar todos esses compromissos, ele precisa pagar essa diferença que existiria entre o benefício do regime geral e o potencial direito que ele teria direito no regime próprio, na aposentadoria no regime próprio. Então, isso é um ônus também muito pesado que precisa ser. Ele pode colocar outros mecanismos. Como é que isso vai ser regulado? Poderia devolver contribuições, mas tudo isso vai depender do processo legislativo lá que estabeleceu esses mecanismos de compensação. Ou a restituição de contribuições, que certamente isso não é a melhor, não vai ser tão aceito, ou a compensação pela diferença de benefício do regime geral para o regime próprio. Então tem esses encargos, e aí a emenda 20 estabeleceu uma série de regramentos para a extinção, justamente para assegurar que esses recursos que porventura fizeram caixa nesses regimes próprios não sejam destinados para outros fins. Então ele é vinculado somente ao pagamento de benefício, ao pagamento da compensação e essas complementações. Então tem todo esse cuidado. Assim, um ente federativo hoje que vai extinguir o regime, ele precisaria fazer muita conta
para saber qual era o mais pesado, qual será o mais pesado, manter ou extinguir. Certo? A minha pergunta, eu extingo, não tem jeito, tem que extinguir, por exemplo. Mas existe esse dinheiro lá mesmo, de fato? Ele tá lá ou esse dinheiro já sumiu? E aí, tem cidadezinha que extinguiu e não tem dinheiro nenhum. Como é que ela vai fazer? Vamos lá. Seria semelhante à ideia de... Porque ficou curioso aqui, Nelson, e você me permite? É assim, tem que compensar, não tem? Tem que compensar. Isso. Qual que é hoje o percentual de prefeituras que realmente compensam o INSS? Ou isso só fica lá como dívida e pronto? Como é que o INSS faz para cobrar isso? Na verdade, a sistemática de compensação, ela se aplica para todo e qualquer ente. Sim. Existe aí eu, inclusive, estava buscando como é que se dava a efetivação da compensação para os órgãos extintos. Porque quem está com um regime próprio ativo, ele também tem interesse em buscar a compensação, então ele vai firmar um contrato com a data prévia para ter acesso ao novo sistema. Mas o INSS, independentemente de você ter feito a celebração do contrato de acordo com a data prévia para acessar o sistema Comprev, o INSS vai requerer. E aí vai chegar lá, pelo menos em registros oficiais, em alguma documentação orçamentária, que você tem um déficit lá ou tem uma dívida e tal. Isso um dia vai aparecer. Então o INSS ou qualquer outro ente que porventura tenha recebido uma certidão de tempo de contribuição de um ente federativo, ele tem o direito e pode fazer o requerimento lá no sistema. Então ele vai requerer, independentemente desse ente estar lá no sistema. Porque ele está no sistema com contrato firmado para poder operacionalizar. Então, mesmo que ele não saiba, a conta vai chegar, certo? E aí, falando assim da realidade, eu não estudo muito essa parte da gestão, de como está a questão financeira e atuarial dos regimes próprios, né? Meu foco é mais na parte da caracterização, da operacionalização da compensação, do reconhecimento dos direitos, enfim. Mas a gente visualiza que isso decorre muito da história. Os regimes próprios, pelo menos na cidade onde eu comecei a trabalhar, a gente verificou muito assim, que tinha um certo interesse, a motivação para a instituição. Eu lembro que o preâmbulo dizia assim, por conta de não haver estrutura de previdência na nossa região, vamos criar aqui um regime próprio para atender melhor nossos servidores. É um objetivo muito, válido, é justo que tenha ali uma estrutura, mas a gente não pode ser ingênuo e esquecer que existia um outro objetivo, que seria reduzir custos, porque você pagar 20%, 21% da folha para o INSS, para o regime geral, mais outros encargos ali, não é também muito simples. Então, para a época, imagine, eu posso instituir um regime, vou vincular todo mundo, que na época era permitido até 98, você reduziria o seu encargo com o INSS, reduzir mesmo, e você não tinha nenhum controle, você fazia a gestão dos recursos, como você bem entendesse. Então, era muito favorável à criação de um regime próprio naquela época. Mas a bomba ficou com o INSS. Talvez não. Vamos lá explicar. Porque é o seguinte, até 98, a extinção de regime era até possível você extinguir e dizer, não, INSS, não quero isso mais, vou aqui pegar minhas reservas, jogo para você, faço um parcelamento. Era possível fazer assim. Depois de 98, com a regulamentação da compensação, isso mudou, a Lei Geral dos Regimes Próprios. Se você extingue o regime, você assume aquele compromisso do tempo que você foi regime próprio via compensação previdenciária. Ou seja, você vai pagar o benefício até o final dele. Acabar com todos os seus clientes. Isso. Inclusive dos benefícios dos dependentes. Então, não tem mais aquela possibilidade de você pegar aqui tudo que sobrou, as panelas, levar lá para o regime geral e o saldo devedor ainda fazer um parcelamento. Isso já existiu no passado, mas não existe mais. Então, você imagina que quem não extinguiu nessa fase, e você tem esse histórico,
você tem um encargo. E aí, vamos supor, se você não fez os investimentos, porque na época de início do regime próprio, é de se esperar que você tenha mais receitas do que despesas. Mais gente contribuindo, menos gente aposentada. Exatamente. Porque, eu me recordo que assim, pegava a folha de pagamento do regime próprio lá no início de 2000, tinha 3, 4 aposentados. Estou falando dos municípios onde eu trabalhei, né? Acompanhando lá na Previdência. Mas hoje essa folha aumentou muito. Então é muito fácil você administrar uma Previdência que você tem Dinheiro sobrando. Só que era a fase em que você teria que fazer caixa, tem que fazer investimento, tem que aplicar esse recurso para que rendesse o suficiente para manter o pagamento dos benefícios. E aí entra a questão do cálculo, né? Do equacionamento atuarial e tal. Só que ninguém fez isso e não existia muito controle. Estou falando de ninguém, vírgula, porque eu já li também reportagem que alguns entes fizeram um trabalho muito interessante assim, de gestão dos recursos e que coloca aí uma projeção de sustentabilidade razoável. Então, tudo dependeria muito da gestão que foi feita desses recursos. Com a Lei Geral de Regimes Próprios em 98, diminui um pouco esse problema de não ter a aplicação dos recursos ou não ter a boa gestão dos recursos. Porque a Lei Geral de Regimes Próprios estabeleceu uma série de regramentos que a instituição de regime próprio precisa cumprir, prestar informações. Estabeleceu, por exemplo, que o órgão do Ministério da Previdência Social é competente para essa fiscalização. Deu competência, inclusive foi muito questionado como é que a União vai fiscalizar um outro ente, e aqui a autonomia, a independência dos entes federativos, enfim, como é que a União vai fiscalizar. Mas aí foi superado, enfim. Hoje isso está tranquilo. Foi, inclusive, criado vários instrumentos. Eu lembro que nós tínhamos assim, olha, você tem que fazer a separação das contas, você tem que ter a conta do regime, você precisa mandar um extrato da conta que você realmente transferiu o pagamento, efetuou o pagamento das contribuições e tal. Mas não basta mandar só o extrato final do mês, né? Você precisa mandar do início e do final, porque de repente você mandou e você tirou. Então, assim, tudo isso foi assim, aperfeiçoando para se fazer essa boa gestão dos recursos dos regimes próprios. Então, mas lembrar, quem instituiu muito tempo antes de 98 passou a fase melhor de você gerar receitas para você fazer frente a um cenário de pagamento e benefício, que é o que nós talvez estejamos vivenciando hoje, né? Então, é muito pouco tempo, a gente colocar aí que a Lei 98 ela foi produzir efeitos, os instrumentos de fiscalização começou lá em 2000, o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, foi criado, os instrumentos, foi efetivamente funcionar depois de 2000. É muito pouco tempo para você recuperar todo esse caixa que seria necessário para manter saudável as finanças de um regime próprio. Sem contar que muitos entes, aí não é uma questão mais de má gestão, mas por opção política. Muitos entes, até a década de 90, não colocava previsão de contribuição para seus servidores. Não existia essa obrigatoriedade, não era de caráter contributivo. Não tinha desconto, então? Não tinha desconto. Muitos entes têm isso. Citar aqui como exemplo, a União não tinha previsão de contribuição para a aposentadoria até 90. Tinha a previsão de custeio dos benefícios de família. A lei foi 5%. Tal. Existia já a contribuição, 5%, para os benefícios de família, pensão por morte, auxílio natalidade e outros. Mas para a aposentadoria, não. Então, muitos outros entes federativos também não estabeleceram contribuições, então não era um regime de caráter contributivo como é hoje estabelecido desde 98 pela emenda 20, certo? Então, tudo isso vem favorecer que esses entes hoje têm uma conta muito pesada se não foi feita uma boa gestão dos recursos. Esse número você não tem, de quantos entes hoje está redondinho? Não, eu não estudo essa parte. Entendi. Mas, assim, o trabalho que o Ministério tem feito, assim, inclusive árduo de
buscar, né, que os entes estabeleçam mecanismos de fazer o equacionamento. Então, a legislação hoje impõe. Tem fiscalização hoje? Tem. É hoje, simples, ou seja, se ele tiver mal gerido, a fiscalização vai atuar. vai atuar. Mas se ele já era mal gerido lá atrás e só está tentando resolver o problema, a fiscalização também está observando isso. Sim, sim. Porque, de qualquer forma, pela legislação, ele precisa apresentar um plano de equacionamento. Então, se ele não mostrar que é sustentável a longo prazo, ele precisa fazer alguma alteração, ou aumentar a contribuição, a alíquota, enfim. Mas aí vai chegar um ponto que a alíquota vai se tornar insustentável. Né? Não pode ficar passando isso. É isso. Então tem uma série de questões. E, assim, falando em gestão também, a gente visualiza que é um pecado. O próprio INSS passa por isso, né? A gente tem um banco de dados. Hoje está muito mais eficiente, mais robusto. Mas muitos entes federativos não têm essa base cadastral consolidada a ponto de você ter uma definição, uma identificação do que eu efetivamente tenho de direito de dever. Eu estou falando isso porque muitas vezes tem entes que nem reconhecem o seu próprio histórico de regimes. Aí essa conta pode acontecer de chegar aí no momento em que você, eu equacionei, eu entendo que, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério, que vou equacionar meu déficit atuarial com a majoração de 0,5% na alíquota, de 2%, enfim. Ou mexendo nos critérios de benefício, eu estabeleço lá o critério para equacionar. Mas eu não avaliei profundamente a minha real situação. Porque a partir de 2021, como foi regulamentada a compensação entre os regimes próprios, porque a 99 foi regulamentada entre o regime geral e os regimes próprios. Aí, entre os regimes próprios, só veio a ser regulamentada em 2019, com vigência a partir de 2021. Bom, um exemplo aqui que é entre regime próprio, que ele estava numa fundação, aí ele mudou passou um concurso em outra fundação, foi para lá e quer averbar aquele tempo lá. Isso seria a compensação entre regime próprio. Isso, vamos citar o exemplo aqui, nossa casa município de Goiânia, o servidor era do município. Certo. Um tempo foi para o Estado. Então, ele não tem regime geral aí. Ele vai aposentar pelo Estado e vai levar o tempo do município de Goiânia. Município para lá. Aí vamos imaginar assim, que esse servidor, de repente o município nem está sabendo que que é uma despesa, que ele emitiu uma certidão para ele, certo? Essa conta vai chegar. Então, mas para ele levar para o Estado, o município tem que emitir hoje a certidão, ou não? Talvez já tenha emitido. Então esse é o problema. Porque é o seguinte, nós tínhamos também, aí vem resgatando os problemas históricos para a gente explicar por que acontece tantos desafios hoje. Mas, o Nelson, o INSS fiscaliza isso entre, por exemplo, município e Estado? Ele não fiscaliza. Não, aí já é o próprio Ministério, não é mais competência do INSS. O INSS é um integrante dos entes que tem regime, né? Entendi. Vamos imaginar que nós tínhamos, e até hoje ainda existe, algumas falhas na emissão de certidão. A gente vai explicar o que é certidão, mas assim, aquele documento que instrumentaliza a contagem recíproca, no passado, era praticamente emitida pelos órgãos de pessoal. A unidade lá emitia a certidão. Fulano aqui trabalhou 10 anos aqui. Nem se sabia se de fato era ali um tempo do regime próprio do regime geral. E era um pedaço de papel que ele entregava, né? Não tinha um registro no sistema. Exatamente. Me dá uma certidão aí. Aí ele toma aqui. É como se eu emitisse um cheque em branco. Sem fundo, né? Você assinou um cheque lá em 1990. Como a Constituição de 88 regulamentou a compensação, então todos os benefícios concedidos a partir de 88 é passível de compensação. Você emitiu uma certidão em 1990. Você não tem isso registrado em sistema. Aí falando, será que esses entes federativos reconhecem e tem em sua base cadastral a identificação de todas as certidões que foram emitidas? Será que esses dados eles estão sendo considerados para fazer o equacionamento do seu déficit atuarial, da sua sustentabilidade? É uma pergunta porque
ela é importante porque eu imagino, assim como o INSS não tem em seus registros sistêmicos as certidões emitidas antes de 95, porque nós não tínhamos o sistema para emitir como temos hoje, era emitida lá no papel. Mas então, se um cara emitiu lá em 91 uma certidão, e ele só tem a foto dessa certidão, hoje, então, se ele levar, ele é obrigado a ter que aceitar. Sim, é válida a certidão. O que pode acontecer? Que aí a gente já imagina... É incrível É isso. incrível. A gente já imagina que pode gerar algum embate, porque não havia muita distinção. Foi criada a Certidão de Tempo de Serviço, a CTS, lá por conta da Lei de 75, certo? Ela foi adequando, o próprio INSS estabelecendo alguns critérios para você poder diferenciar o que era uma certidão de tempo de serviço para fins de contagem recíproca, que não é um mero formulário. Então, eu acho que assim, o objetivo de um estudo aprofundado que a gente pretende fazer na pós-graduação, que a gente está aí em vista de oferecer, é no sentido assim, eu sei o que é uma certidão de tempo de contribuição pelo formulário. Não, você precisa entender profundamente o que é um tempo de regime próprio, o que é um regime próprio, para você saber se aquilo é só um mero formulário que alguém pegou lá da portaria 1467 de 2022 ou da portaria 154 de 2008 e emitiu, ou uma CTS da vida. Eu preciso validar aquele documento adequadamente, saber. Esse documento me obriga a pagar a compensação. Ou é um equívoco, na verdade não era um tempo de regime próprio. Isso pode acontecer. Mas imagine que um município, lá em 1990, emitiu uma CTS para o Estado ou para outro município. Aquele município averbou aquele tempo como tempo do município tal. Ele vai cobrar hoje, porque já está regulamentada a compensação. Aí o município, também, eu nunca tive regime próprio, mas o servidor nem era vinculado ao meu regime. Sim, mas você emitiu uma certidão para fins de contagem recíproca, você usou um formulário. Como é que você emitiu isso? Então, eu defendo a linha de que você comprometeu, você emitiu um documento. E se esse documento não é mais passível de revisão, que aí nós temos que lembrar a questão decadencial no direito administrativo. Na norma do regime geral nós temos um prazo decadencial 10 anos, mas geralmente na administração 5 anos, não é isso? A revisão do ato administrativo em si. Ele não poderia mais rever esse documento. E ele certificou um tempo de regime próprio. E aí, a gente está falando 90. 90. Não tem como. Não tem mais o que Então, fazer. Há uma discussão aí a se fazer. Nelson, eu tô perplexo. Perplexo aqui. Não, eu posso. Eu posso pedir licença para trazer nesse tempo, queria que você falasse, por exemplo, sobre a questão do político entre 98 e 2004. Justamente esse problema de eu saio de um modelo desregulamentado, que tem relação com essa desregulamentação, assim, né, de trazer todo mundo para o regime próprio, aí depois eu mudo, depois vem uma decisão judicial em cima e tudo mais, e o problema que tem, lembrei disso, não só dentro desse tema, mas também lembrando que nós estamos em vias de uma eleição municipal, certo? E o pobre do agente político, ao contrário do que se pensa, passa por uma romaria quando vai se aposentar, né? Também. Como é que é essa questão aí? O agente político, ele começou a... Ele podia ser vinculado a um regime próprio, por exemplo, só pelo mandato eletivo, aí depois tiraram isso aí, depois voltou, e como é que é isso aí, se puder resumir pra gente? Talvez continua a mesma preocupação da fala anterior, de esses entes federativos identificarem com precisão as suas obrigações. Porque muitas vezes assim, ele nem sabe exatamente o que já foi emitido de certidão. E aí nós vamos falar de previdência em relação a exercendo mandato eletivo, para agente político. Primeiro precisa deixar claro que essa figura ela se passou a ser segurada obrigatória do regime geral a partir de 98, com a vigência lá da lei de 97, mas essa lei ela foi julgada inconstitucional e só foi definido em 2005, mas em 2004 o governo já tinha enviado outra legislação e acabou aí não tendo mais problema, porque o novo contexto constitucional admitia assim aquela figura,
como segurado do regime geral. Então, a partir de 2004, o exercente mandato eletivo, que não seja servidor vinculado a regime próprio, ele é o segurado obrigatório do regime geral. Tudo bem? Tranquilo. O problema está o período anterior, então, mais voltado para o regime geral, né? Porque ele contribuiu, mas a lei foi julgada inconstitucional, e aí ele tem essa dificuldade de comprovar, porque o que foi regulamentado com a decisão de inconstitucionalidade, ele voltaria à regra anterior. A regra anterior no regime geral era facultativa. Então ele tem que comprovar que contribuiu, que não pediu restituição da contribuição que pagou, para o INSS poder validar aquilo como facultativo. Esse é um problema. Mas o exercente mandato eletivo ainda tem um problema anterior a 98. Porque embora ele não fosse segurado obrigatório do regime geral, ele poderia ser vinculado a regime próprio. Poderia. E poderia, inclusive, ter o ente instituído seus sistemas de previdência semelhante ao que temos na União, o plano de congressistas. Semelhante, né? Que, inclusive, com a reestruturação de 97, dessa lei que acabou vinculando ao regime geral, passou a ter um status de regime próprio. O próprio TCU reconhece que é um regime próprio, porque você garante lá a aposentadoria, pensão, enfim. Então, a cobertura mínima necessária para se caracterizar um regime. Então, nós temos aí esse histórico que eles podem comprovar o período ante 98 como vinculado a regime próprio, se eventualmente aquele ente federativo assim instituiu ou vinculou esses agentes, mas não tendo, aí eles seriam segurados facultativos. Se ele não fez a contribuição facultativa ao regime geral, aí não temos tempo de contribuição para eles. Então o cara podia ter sido, por exemplo, o cara foi deputado, prefeito, durante um tempão nos anos 90, por exemplo. Se ele não tinha aí nessas atividades, ele não pode exercer outra profissão, né? Então ele parou de exercer. Se não tinha uma previsão de que ele tinha regime próprio, esse tempo dele não vai ser contado para nada. Para nada. No regime geral, porque na época ele não era segurado obrigatório. Então ele teria que fazer a contribuição como facultativo. E ele não pode indenizar se for facultativo, né? Aí nós já temos uma outra possibilidade, porque existe uma regrinha, esse é dentro do reconhecimento de direito no regime geral, que é uma lei lá de 80. Olha só, é um pouco antigo. Mas ela se aplica. O INSS não deixa isso muito claro. Não está assim expresso, mas nos manuais antigos a gente vê isso com muita clareza. Porque assim, antigamente é muito comum, né, a mudança. A atividade passou a filiação obrigatória, vamos supor, o religioso, o empregado doméstico. Então, hoje, por que isso não está tão assim, evidente nas normas? Porque não é mais comum surgir uma atividade que passou a ser de filiação obrigatória, porque todas já estão. Praticamente existe a universalização, né, da filiação aos regimes de previdência. Então, existe a possibilidade que, como essa atividade passou a ser de filiação obrigatória, sem dúvida, a partir de 2004, ele pode indenizar o período anterior, quando não era de filiação obrigatória. Então, existe uma possibilidade, mas ele teria que fazer indenização. E boa parte do pessoal, no geral, é o tipo de coisa que a gente não encontra nesses manuais. Exato. E mais ainda, quais os efeitos, quando isso aí teria um efeito de carência ou de tempo de contribuição, que tem essa diferença também entre eles também, né? Onde essa indenização, primeiro, se eu posso fazer essa indenização, e onde essa indenização vai contabilizar para tal, é muito interessante isso aí, porque quando se pensa no agente político, né, principalmente o pessoal que está candidatando nessa eleição, pensa aí que ele ficou um período grande sem proteção. Uma coisa também interessante que a gente vê na prática aqui em Goiás é o seguinte: o órgão até hoje, existe uma norma, por exemplo, Goiás-Prev, que o Goiás-Prev ou ele tem que emitir essa certidão justamente para ter esse controle, para que não seja a repartição sei lá, que eu estou falando o nome do órgão, para exemplo, mas não estou citando casos específicos, tá? Pelo amor de Deus. Por exemplo, a repartição do Detran de Moripotaba.
emitir uma certidão lá, um funcionário emite, dá um carimbo ali, uma certidão de tempo, que ele não sabe que é um cheque, ele acha que é só Uma formulário preenche, né? igual o professor falou, e aí depois vão sacar aquilo. Então agora a SPREV faz esse controle. Só que muitos órgãos ainda emitem, até hoje, esses documentos, e o pobre do cidadão, do agente político, até do servidor público, ele vai lá feliz com aquele papel na mão, a hora que chega no INSS ou em algum outro lugar assim, onde ele vai sacar esse valor para contar para aposentadoria, o benefício é negado e ele não sabe por quê. E o advogado, às vezes, que representa, o contador, também não sabe por quê. Mas eu tenho um documento, né? Sobre isso, é só fazer um complemento aqui, que a gente estava discutindo sobre a emissão de certidão, né? Eu fazendo aquela retrospectiva de que até 2008, a gente não tinha controle, então qualquer repartição poderia emitir a certidão. Aí, como é que surgiu aquela pergunta, mas como é que você emitiu e não sabe que emitiu, né? É porque muitas vezes, como essas certidões não eram emitidas, não tinham um controle sistêmico, como eu falei, o próprio INSS não tinha na sua estrutura sistêmica certidões emitidas em 95, 92, 93, a depender da unidade. Então nós temos ali uma dificuldade já operacional e tínhamos também a possibilidade de você emitir por qualquer órgão, qualquer repartição, qualquer órgão pessoal poderia emitir. Então o órgão de previdência, que em tese teria condição, não, esse tempo aqui é de minha responsabilidade, foi contribuído, ou se não foi contribuído, é de fato um tempo meu, eu tenho que assumir, ele vai validar aquela certidão e essa certidão, em tese, vai garantir o direito lá do destinatário receber a compensação posteriormente. Então, em razão dessas dificuldades de você não ter controle, de repente o ente estava certificando tempo que nem era dele, em 2008 a gente percebeu que a portaria 154 do Ministério veio a estabelecer uma regrinha, que a certidão de tempo de contribuição ela deveria ser emitida ou homologada pela unidade gestora do regime próprio, justamente para atender ou diminuir essas possibilidades de erro. Aí lembrando, para quem é que tinha regime próprio ativo, né? Porque quem já estava extinto, aí lembrando, regime próprio extinto ou em extinção, não teria mais a unidade gestora, mas ele continua sendo responsável pela certificação daquele período que foi regime próprio. Então, no caso de regime extinto ou em extinção, não teria essa questão da exigência de ter emissão ou homologação por unidade gestora, mas, de qualquer forma, a própria certidão ela foi se adequando para ter algumas informações básicas para você diferenciar, para saber se a pessoa não estava usando só o formulário. Se indicou que aquele ente, olha, esse tempo é de regime próprio, porque foi previsto na lei tal, que aquele ente garantia aposentadoria e pensão. Esse era um indicativo, que durou muitos anos na certidão. Só que muitas vezes coloca lá uma lei qualquer do município, a lei estatutária, mas nessa lei nem garantia a aposentadoria e tal. Então, a gente precisa ter muita segurança de que, quando eu olho uma certidão, eu preciso saber se não é só um formulário, certidão de tempo de serviço ou certidão de tempo de contribuição atualmente, né? Eu preciso fazer uma validação mínima. Tanto quem recebe, porque quem recebeu, de repente alguém que vai cobrar uma compensação hoje vai dizer, quando for cobrado, o outro diz, não, mas aqui não é a certidão, eu nunca tive regime próprio. Tá, mas você emitiu uma CTS. Não, você recebeu uma CTS, mas não tem nenhum elemento que garanta que aqui é um tempo de regime próprio. Então, esses debates podem acontecer. Eu estou falando que esse debate pode acontecer porque essas questões elas vão aparecer a partir de agora. Porque a compensação começou a ser efetivada a partir de 2021. Nós nem estruturamos as discussões sobre recursos, sobre revisão da compensação. Então, quando isso vier à tona, a gente vai ter muito debate sobre qual é o papel, qual é o valor de uma certidão emitida por um ente que nem sabia se aquele tempo era regime próprio. Fantástico. Mas o cliente não pode ser prejudicado. Não, o servidor já está aposentado. Vai aposentar, não tem jeito. Isso, aí é interesse agora só... É só na restituição. A restituição
O encontro de conta entre os entes. Pô, voltando ao caso dos candidatos lá até 90, que você falou? Até, acho que 98. Essa problemática acho que foi 98 a 2004, né? Isso. Dos candidatos que não tinha contribuição própria? O político, Político, isso. Então, a gente falou aqui indenização. Só para quem está nos assistindo, a indenização é o próprio político ir lá e pagar aquela contribuição que não foi descontada. É isso que é a indenização. Ele mesmo vai lá e paga e aí aquele tempo passa a ser contado para ele, é isso? Isso, o INSS vai fazer a avaliação, enquadrando lá nos regramentos de reconhecimento da filiação, ele autoriza o cálculo, emite a guia, pronto. E aí ele vai lá e paga, e aí aquele tempo, se ele ficou 12 anos como político, vai contabilizar 12 anos de aposentadoria para ele. Observando o seguinte, que depende da finalidade do cômputo, né? O tempo indenizado, o pagamento em atraso, geralmente não conta para todos os fins, vai contar para tempo de contribuição, mas não conta para carência. Então precisa fazer uma distinção aí do efeito dessa indenização. Agora você chegou num ponto legal, Nelson. Carência. Para quem está nos assistindo, o que é isso, carência? É aquela tristeza que você sente quando está longe da pessoa amada. É quase isso, né? Porque se não tiver carência, não tem o direito ao benefício. Então, isso aí, assim, a regra, estou falando, própria do regime geral, é que uma coisa é tempo de contribuição. Carência é tempo de contribuição. Também. Tá ligado, um dentro do outro. Mas nem todo tempo de contribuição é válido para a carência. É isso que é difícil do povo que está nos assistindo entender. Pô, mas eu paguei, por que não vai contar para carência? Pois é, que nós não podemos perder de vista que previdência ainda é seguro. Certo. É previdência social, mas tem natureza securitária. E como seguro, eu não posso fazer o pagamento depois do fato acontecido, correto? Certo. Então, por conta dessas regras de segurança, nós adotamos esse sistema, embora talvez na Constituição de 88 nós tivemos aí uma mistura de uns regimes, um sistema mais universal, né, de previdência, mas a gente talvez tenha mantido, e acho que isso é tranquilo na doutrina, a gente manteve o sistema na filosofia do modelo alemão, que é o previdenciário puro, né? A previdência, o seguro em si. Então, considerando essa filosofia toda aí, se a gente não estabelecer essas regrinhas, a gente acaba com a questão de seguro. Você poderia fazer um pagamento depois do fato acontecido. Então, em regra, carência é contribuição feita na época certa. Isso. Você não pode resolver pagar agora os 10 primeiros anos que eu não contribuí e isso contar como carência, é isso? Exatamente. A primeira paga em dia é uma questão importante, então nós não estamos aqui colocando a questão dos empregados, prestadores de serviço, que a contribuição é retida pelo seu tomador de serviço, pelo seu empregador. Que aí não é responsabilidade dele, isso. Aí o direito já tem que cobrar do outro lado. Exatamente. Aí é presumido, aí não comprovar o vínculo, o tempo, aí já está resolvido. Mas quem é o responsável tributário direto para fazer o pagamento, aí vai observar primeira paga em dia, e depois da primeira paga em dia, se ele fez o pagamento enquanto era segurado, enquanto mantinha a qualidade segurada. Tem os prazos aí de acordo com a categoria, certo? Aí passou disso, é assegurado o direito de a pessoa indenizar o período. Se passou de 5 anos, já decaiu. Do ponto de vista tributário, ele não é mais obrigado a pagar, a Receita não vai cobrar dele. Não. Mas é assegurado, isso está previsto na lei de custeio, o direito da pessoa indenizar. Só que essa indenização tem que saber, ela tem os efeitos. Ela não vai contar como carência, mas conta como tempo. Como tempo de contribuição. Então, mas porque, vamos dar um exemplo, ficar mais tranquilo esse conceito de carência e tempo de contribuição. Para direito à aposentadoria, vamos colocar aí a regra de transição, eu preciso ter carência de 180 meses. E eu preciso ter 30 anos de contribuição. Carência é tempo de contribuição, mas nem todo tempo de contribuição é carência. Aí nós temos que lembrar, podemos ter períodos indenizados, podemos ter tempo rural, trabalhador rural até 91, que para o regime geral. A maior, né, quando podia, atividade especial. Atividade especial. Então, assim, eu tenho tempo de contribuição, que junto todos esses
fatores que podem ser, que a lei reconhece como tempo. Aí tem a discussão do tempo em benefício. Aí, juridicamente, entende que tem que contar para a carência, mas não é um tempo contributivo, né? Então, assim, poxa, carência tem contribuição, mas o benefício não contribui. E aí vai contar para a carência porque existe hoje uma determinação judicial para se contar, certo? Bom, vou ver se eu dou um exemplo aqui, se eu tiver certo, se não tiver, vocês me corrijam, né? Vocês são os especialistas, eu não sou. Eu tenho 12 anos de contribuição. Mas eu tenho lá atrás 6 anos que eu preciso indenizar, ok? Bom, se eu indenizo 6 anos lá atrás, ele vai contar como tempo para aposentadoria, mas eu não tenho a carência, concorda? É isso que vocês estão dizendo? É isso. Então, por exemplo, eu tenho 12 anos, eu sei que para me aposentar eu preciso de no mínimo 15, ok? 15 anos, mas eu tenho 6 anos que eu quero averbar, só que esses 6 anos eu vou indenizar. Eu indenizo 6 anos, vai lá para minha conta, vai passar para 18, mas eu não posso aposentar porque a minha carência é só 12. Eu tenho que trabalhar mais 3 para que a carência seja atingida. É exatamente isso que vocês estão colocando. Tá? Agora, só para nosso cliente aí que está assistindo a gente entender os detalhes. Então, para o nosso cliente, vou fazer uma provocaçãozinha. Professor, por favor, não se manifeste, senão a gente não vai ter como dar isso na aula. Certo. Há situações em que a indenização conta sim para efeito de carência. A do político era uma dessas que vocês colocaram aqui, né? Que ele podia pagar lá e poderia contar. Não, como carência a dele, a indenizada, político, não vai não. Mas há casos, por exemplo, que eu indenizo a depender de como é contado o início da carência, a depender da filiação, são para períodos mais antigos, por exemplo. Mas ele permite isso. E mais, a depender do caso, do período que eu escolho para indenizar, porque esse período indenizado, o INSS calcula o valor, mas quem escolhe o período sou eu. Porque afinal não tem houve uma decadência tributária, o Estado não vai cobrar aquilo, ele aceita a indenização porque não vai cobrar. Mas a depender do período que eu escolho, o valor a pagar cai para menos da metade do que outro período. Mas a gente vai pedir a licença para reservar isso para nossa pós-graduação. Quem quiser saber esse detalhe fino, mas a sutileza dos processos, a sutileza da coisa, temos que fazer a pós-graduação. Exatamente. Bom, isso é muito bom. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Foi um prazer aqui receber o professor Nelson Pedroso, né, especialista em regime próprio previdenciário do INSS. Quero passar a palavra final para o Gessélio para as suas considerações finais, Gessélio. Olha, acho que foi fantástico. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um privilegiado, porque eu trabalho com o professor Nelson, somos da mesma equipe, né, já há algum tempo. A gente conseguiu ter a sorte de trazer ele para Goiânia e é sempre um aprendizado. Vai estar passando toda essa questão do regime próprio, a compensação previdenciária, a certidão de tempo de contribuição, todo servidor público, a relação dele com o seu regime próprio e o regime geral, regras de transição e tudo mais. Também para os entes federativos que quiserem ter uma previdência mais equilibrada, né? Vem nessa pós-graduação que nós estamos criando para tratar a previdência social de uma maneira mais aprofundada, com foco numa teoria sólida e também na prática para isso. Então, sempre um prazer, professor. Obrigado. Professor Nelson Pedroso, as suas considerações finais. Da minha parte, assim, foi uma oportunidade excelente para a gente poder reviver alguns estudos que a gente sempre assim dedicou, né? Colocou em prática alguns documentos técnicos produzidos aí no nosso trabalho, mas assim também importante para a gente estimular as pessoas a debaterem um pouco mais e reconhecer a importância não só para fins acadêmicos, né, mas para a própria realidade seus municípios, seus estados, de terem a compreensão do impacto que um regime próprio pode causar positivamente, né? Mas também pode acontecer fatores negativos, claro, se não tiver aí uma boa gestão, uma boa compreensão do que é realmente regime próprio. É isso aí, estamos chegando a mais um fim do podcast. Foi um prazer aqui entrevistar o professor Nelson Pedroso, aqui junto comigo, Gessélio, apresentando esse podcast. E fica a seguinte dica para vocês, senhores: qualificação é fundamental.
Vocês viram aqui os detalhes técnicos, o professor Nelson Pedroso trouxe, o professor Gessélio trouxe aqui nesse debate hoje, e a qualificação visa sanar esses problemas, né? Ou seja, a gente não sabe tudo, tem sempre que se qualificar. Um abraço para vocês, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.